Donald Trump chocou ao dizer que a Ucrânia deve entregar parte do país para Putin e declarar isso como uma vitória. Putin está tentando vender novamente para Trump uma velha ideia para acabar com a guerra e, infelizmente, Trump em parte caiu nessa. Após a conversa de 16 de outubro entre Donald Trump e Vladimir Putin, surgiram detalhes de que Putin voltou a exigir que toda a região de Donbass fosse entregue à Rússia para encerrar a guerra. E tudo começou com uma conversa telefônica que Trump descreveu como muito produtiva e uma sugestão de que um encontro pessoal entre Trump e Putin pode acontecer em 2 semanas em Budapeste, ou talvez um pouco depois. Isso se parece muito com o roteiro habitual de Moscou. Prolongar o processo e, no final desse processo, oferecer algo que não pode ser aceito nem implementado. E depois dizer, escutem, nós conduzimos as negociações. E algumas publicações escrevem diretamente. O Kremlin apresentou condições, controle total sobre a região de Donetsk como preço para encerrar a guerra, com uma sugestão de discutir partes das regiões de Zaporizhia e Kherson. É a mesma velha troca de territórios, só que agora em uma nova embalagem. O Washington Post já apontava no verão a preocupação central de Kiev. Negociações sobre Donbass, sob o pretexto de compromisso, levam diretamente à capitulação. Mas por que Donald Trump caiu nessa de novo? É isso que vamos discutir agora. Sou Alexei Pitti, hoje é 19 de outubro, vamos falar tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e siga o canal do Telegram Pitti News. O link está na descrição do vídeo. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Está escrito, apoie o canal de Alexei Pitti, escolha o formato mais conveniente para você. Eu vou ficar grato por qualquer apoio seu. Então, aqui é importante lembrar da cronologia. Ainda em agosto, a Casa Branca estava promovendo a ideia de que, primeiro, aconteceria um encontro no Alasca entre Donald Trump e Vladimir Putin. Depois, com um apoio diplomático, Washington refinaria o acordo de paz e organizaria o encontro final entre Putin e Zelensky, talvez com Trump presente. O Washington Post detalhou o contexto. O encontro no Alasca era necessário. Na imagem, pressionamos e forçamos pela paz. E Moscou precisava disso para legalizar suas reivindicações territoriais. Em seguida, surgiram promessas de uma segunda rodada. No feed de notícias, novamente as mesmas fórmulas, prontos para nos encontrar, mas antes precisamos coordenar as equipes. Daqui a 2 semanas haverá um encontro, ou talvez não seja exatamente em 2 semanas, mas com certeza será em Budapeste, e assim por diante, e assim por diante. Essa é exatamente a tática padrão de procrastinação. O tempo trabalha para quem atira, não para quem espera. E é isso que Putin está tentando fazer, ganhar tempo e atirar. Um detalhe à parte, esses são sinais públicos vindos de Washington sobre novas promessas de mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Isso não soa, mas o que soa é a chamada diplomacia suave. Trump declara que os Estados Unidos da América estão observando as ações e tentando reunir as partes à mesa de negociações. Dá vontade de perguntar. Após o Alasca, tentaram reunir as partes, mas não conseguiram. Trump afirmou que Putin não quer o fim da guerra e agora diz novamente, estamos tentando reunir as partes. E nesse contexto, as exigências do Putin de entregar o Donbass soam nem como uma troca, é difícil expressar isso, mas como uma troca, ok? Como o Trump falou, troca de territórios. Não, isso parece uma armadilha. Por quê? Porque se aceitarmos isso, hipoteticamente admitindo que concordamos em entregar o Donbass. Então, amanhã Moscou vai pedir mais um pouquinho de alguma coisa, e a Ucrânia já passou por isso, né, com aquele status especial, zona cinzenta, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. E o Washington Post, em suas reportagens ainda no verão, destacou que o principal perigo é transformar qualquer pausa em uma recompensa para o agressor. Hoje, Trump respondeu à Fox News se achava que o ditador russo estava disposto a encerrar a guerra sem conquistar grande parte da Ucrânia. Declara o citator, Putin vai tirar algo da Ucrânia, ele já conquistou uma parte dela. E agora, vejam o que está acontecendo. Eu fui de propósito monitorar não só a mídia em inglês ou russo, mas também outros meios de comunicação, lá da Índia, da China e até mesmo do Oriente Médio. E eu queria ver como essas últimas notícias estão sendo cobertas lá. E sabe qual é a tese que está sendo promovida lá, bem alta para o público que não está muito por dentro do assunto? E ela soa assim, Putin exige todo o Donbass.
mas está pronto para ceder à Ucrânia enormes partes de outras regiões. Mas soa como se Putin estivesse pronto para ceder ou entregar à Ucrânia alguns territórios que não pertenciam a ela antes da guerra. Tipo, ele vai pegar o Donbass para si, mas a Ucrânia vai receber algum outro território. Na lógica da imprensa, falta concretude, mas a direção do pensamento é clara. Moscou negocia território de terceiros e tenta fazer Washington atuar como árbitro, e isso é uma armadilha muito grande. Na verdade, isso é uma imposição do que chamam de fadiga, né? Ou seja, apostam que o mundo está cansado desse conflito prolongado. Então, vamos resolver essa questão rapidamente? Ok, vamos dar algum território para Putin e pronto. Mas o que significa rapidamente? Rápido significa às custas da Ucrânia? A Ucrânia afirma publicamente que não legalizará a captura de território. Por que exatamente o Donbass? Para os ucranianos, isso é claro, há muito tempo é um símbolo. Para Putin, para a loucura do antigo Putin, isso também é um símbolo. E há 10 anos o Kremlin explica ao seu cidadão comum, à sua sociedade, que sem Donetsk não há vitória. A máquina de guerra não conseguiu, tomar completamente o Donbass. A máquina de guerra de Putin, em 10 anos, não conseguiu conquistar esse território. O Kremlin agora sugere resolver isso por meio de negociações, sem usar força militar. E isso não é paz, é propaganda. É só colocar a bandeira no mapa e dizer, conseguimos. Mas em 2014, ao atacar a Ucrânia, eles gritavam que iriam proteger Donetsk, Lugansk, os falantes de russo e assim por diante. E aí, veja só, 10 anos de guerra e ainda assim, nem mesmo depois de mais de 10 anos, não conseguem conquistar o Donbass. Por isso querem criar essa imagem. Mas qual é o perigo aqui? Assim que colocarem essa bandeira, logo pedirão a próxima. Entreguem Lugansk inteira, deem Zaporizhia. Depois Kherson e Odessa para nós também. Depois virão exigências de corredores de segurança, desmilitarização por mais 50 quilômetros, zonas de amortecimento e assim por diante. Uma concessão nesse formato não encerra a guerra. Ela abre o próximo ato dessa guerra. Ao mesmo tempo, Moscou tenta ganhar tempo com essas declarações. Trump e Putin se encontram em Budapeste em 2 semanas. Mas primeiro é preciso acertar a pauta, alinhar as equipes, realizar várias negociações e assim por diante. Isso é enrolação só por enrolar. Porque mesmo enquanto vocês estão ouvindo esta análise agora, vocês entendem que a Rússia, neste exato momento, está lançando mísseis e drones contra a Ucrânia na tentativa de conquistar mais território. E hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante seu pronunciamento em vídeo, declarou que a Ucrânia não vai dar nada de presente para a Rússia. Citação, ninguém vai esquecer nada para eles. Nós vemos claramente que esta Federação Russa ela é uma ameaça de longo prazo. Nós, na Europa, precisamos de cooperação de longo prazo e resultados reais no curto prazo. Orientei os diplomatas ucranianos a organizarem em breve outro encontro da coalizão dos interessados. Zelensky destacou hoje que quase a cada 1 ou 2 dias são destruídas instalações de refino de petróleo da Federação Russa. E ainda acrescentou, cito, não entendo por que o líder do maior país da Terra precisa de mais alguns quilômetros. Esta não é uma guerra por territórios, mas sim pela nossa independência. Por fim, compartilho uma percepção importante. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, pressionou a delegação ucraniana de Vladimir Zelensky sobre a transferência da região de Donetsk durante a reunião com Trump na sexta-feira, argumentando que a região é predominantemente de língua russa. Entende, Witkoff? Encheram os ouvidos dele com essa história de proteger a população de língua russa. E que alívio foi, bom, para mim pessoalmente, quando o Wall Street Journal informou que pela primeira vez Marco Rubio liderará a preparação americana para as negociações entre Trump e Putin em Budapeste, substituindo Steve Witkoff. Se vocês se lembrarem, aqueles que já são inscritos no meu canal do YouTube há muito tempo, vão lembrar que isso foi há alguns meses atrás. Provavelmente em maio, em fevereiro, até mesmo quando começaram as negociações entre o lado americano e o russo, eu dizia que era muito estranho. Existe o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, que é, na verdade, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos da América, cuja função direta e tarefa é justamente organizar a diplomacia. Porém, em vez de Marco Rubio, essa diplomacia era conduzida por um empresário, amigo pessoal de Donald Trump, Steve Witkoff. Eu me perguntava como isso funciona. Então, para que serve o Marco Rubio?
Como é que em um país democrático tiram as funções do secretário de Estado e as entregam a algum enviado especial, ou seja, nem mesmo a uma pessoa que faz parte do quadro do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América? E finalmente devolveram as rédeas do Departamento de Estado ao Marco Rubio no contexto das negociações com os russos. Por que isso é importante? Porque Witkoff, como disse Donald Trump, não entendia de política nem sabia sobre a Rússia. Quando foi se encontrar com Putin em Moscou, distorcia constantemente os detalhes do processo de negociação. A administração não podia afirmar categoricamente que o problema era exatamente Putin. Você se lembra, antes da reunião no Alasca, houve informações privilegiadas quando Witkoff chegou e disse para Trump: ouça, eu já acertei tudo, Putin está pronto para tudo, vocês vão acertar tudo, só se encontrem no Alasca, ele está realmente pronto para tudo, tudo vai acabar, a guerra você será o pacificador. Putin chegou, impôs várias condições e Witkoff disse: acho que não entendi tudo até o fim. Agora, com Rubio liderando o processo de negociação, há uma chance de que Trump finalmente entenda que todo o problema está justamente em Putin. Putin é o grande mal, assim como os russos. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. É isso. Se cuidem e até mais.